Então, a televisão está dando cada vez mais espaço. Você tem, por exemplo, um programa semanal exclusivamente de esporte e tudo que nós temos na televisão. E as mulheres indo para o estádio, dentro de casa. É um programa de esportes, mas a gente recebe pessoas como você, Isso, como Marcelo Passo, líderes de comunicação, empresariais, que dão o tom nessa revista esportiva. E você sabe, Beto, para fechar, o esporte brasileiro é algo que nos engrandece, nos orgulha demais. Esse menino aqui, ele não é um craque apenas na bola. Ele não é um craque mostrando o Brasil lá fora como ele já representou. Mas ele é um cidadão craque, é um craque cidadão. Porque é um ser humano da melhor qualidade. E o que ele está fazendo Aliás, quantas pessoas que você... O raio de ação é de quantas diretas e indiretas que você atende? São 750 diretas e 1.600 indiretas. Então, quando a gente ouve e sabe o que o Cafu faz, a gente pensa assim, por que não se investe mais no esporte? Por que não se investe mais nessa escola do bairro? Aí tem o secretário aqui. O secretário tem um clube escola lá na secretaria. Porque a gente sabe que, e aliás, quando a gente ouve vocês da política falarem, secretário, a gente sabe que através do esporte, da cultura, a gente vai tirar essa meninada da rua, vai ter o encaminhamento. Então o Cafu está fazendo a sua parte. Obrigada, viu? É isso aí. Eu quero agora saber dos meus analistas, Fábio Piperno e Alex Miller. Alex Miller. Analistas de sistema. Analistas de sistema. Por que eles são analistas? Porque eles analisam tudo. E o Alex Miller veio do Palmeiras agora com uma informação quentíssima. E realmente o Palmeiras vai fazer uma grande modificação. Estava na hora já do Palmeiras fazer uma lavagem lá dentro e tirar todo mundo. Mas antes, eu quero saber de você o seguinte: o Tite, as declarações do Tite. O Corinthians está preparado psicologicamente, Alex Miller, na sua opinião, depois vou ouvir o Piperno, para ser campeão brasileiro? Boa noite, Beto. Boa noite a todos os craques aqui do programa de hoje. Eu que era criança pequena, via o Cafu na seleção, era tão bom. Você chamou ele de velho ou você foi prematuro? Cinismo, hein? Que é isso, cara? Tô brincando, Cafu. Temos quase a mesma idade, ué. Mais ou menos. Você tá com 30... Você tá naquela faixa dos 30 e tantos ou... Você tá com 31, né? 31. Eu também. Então estamos empatados. E naquela época ele só tomava leite Parmalat. Bem lembrado. E que saudade daquela época, viu? Bom, deixa pra lá. É o seguinte... O Tite realmente está na grande fase, mérito total do presidente André Sanches, é verdade, que segurou o Tite principalmente na ocasião da eliminação da Libertadores. Quando o Corinthians caiu na pré-Libertadores pro Tolima, que ninguém sabe mais onde está, né? O Tolima parece que só nasceu para ganhar do Corinthians nessa pré-Libertadores. Antes e depois ninguém sabe qual que é a história do Tolima, né? Então o mérito do Andrés foi segurar o Tite naquela ocasião. A partir dali, ele ganhou o treinador e o elenco ganhou o técnico, e foi um conjunto de coisas que aconteceu naquele momento que proporcionou ao Corinthians um desenvolvimento a partir daquele instante, e o resultado está aí. O Corinthians colhendo os frutos daquela aposta feita lá atrás pelo André Sanches. Então o Corinthians está mais do que preparado, é o grande favorito à conquista do título e, na minha opinião, já será campeão nesse domingo. Para mim o Corinthians ganha do Figueirense. Você acredita que Fluminense e Vasco... Eu acho que o Fluminense está num momento agora melhor que o Vasco. Ganhar de 4-0 do Figueirense lá, o Fred, num momento mágico da carreira dele agora. E futebol é momento, o Cafu sabe disso. Quando o jogador ganha uma confiança, o Fluminense vem de 2 grandes vitórias. Então, meteu 6 fora de casa, agora meteu 4 no Figueirense. Como é que pode? O Fluminense vai pegar o Vasco e não vai perder do Vasco. Nós temos que analisar bem, e eu quero ouvir o Piperno, porque eu dizia aqui, Cafu, desde daquela manifestação que houve com o Ricardo Gomes, ele sofreu um AVC durante o jogo, e o Vasco vinha numa ascensão extraordinária. Eu disse aqui que o Vasco era sim candidato ao título, pela qualidade técnica dos jogadores e também por todo o esforço, e depois o Cafu conta como que isso é movimentado dentro do elenco, que os jogadores fariam para o Ricardo Gomes. Então, eu ainda acho que o Fluminense vive um melhor momento
do que o Vasco. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Porém, é um clássico. Claro que... O Vasco entra com uma força absoluta e eu acho que a gente pode sim ter uma definição nesse domingo, mas acho prematuro ainda. Eu acho que o Vasco está se preparando e muito. Acho que vai ser um dos Vasco e Fluminense mais importantes da história desse clássico, Fábio Piperno. Só uma coisa, Piperno, e o Figueirense joga a vaga dele na Libertadores também. Não é que o Figueirense está ali mais ou menos no meio da tabela, tanto faz se ganhar, se perder. O Figueirense, depois de ter levado... Joga em casa. Então, mas o Figueirense, depois de ter levado uma surra em casa do Fluminense por 4-0, vai ter que se recuperar contra o Corinthians. É o jogo da vida do Figueirense, talvez um dos mais importantes da história do Figueirense. Por isso que também será um grande jogo Figueirense e Corinthians nesse final de semana, né? E você me perguntou no Palmeiras aí na apresentação. Pois não. Você quer que eu fale agora ou daqui a pouco? Por favor, vamos lá, vamos aproveitar. O Palmeiras meteu o facão ali, né? Todo mundo esperava que o Palmeiras teria uma semana de calmaria. Depois de ganhar do Bahia fora de casa, é muito difícil você ir lá em Salvador e ganhar do Bahia por 2-0. E poderia ter feito mais. De repente, quando todos esperavam, oxe, uma semana de sossego no Palmeiras, finalmente. Aí vai o presidente Arnaldo Tironi com seus vices e manda embora advogado, manda embora assessoria de imprensa, tira o gerente administrativo do Palmeiras, o Sérgio do Prado, né? Que para mim é um dos grandes profissionais da área no futebol e por motivos políticos e pessoais acabou sendo demitido e o lado da competência profissional ficou no segundo plano. O César Sampaio está assustadíssimo, chegou faz 15 dias lá para trabalhar e só está ouvindo tiro de metralhadora para todo lado. Nós vamos poder discutir isso durante o programa. Porque... E só um último detalhe para depois a gente discutir. A assessoria de imprensa foi demitida hoje pelo presidente Arnaldo Tironi. Só que o Tironi falou o seguinte, olha, vocês estão demitidos, não vão continuar, mas por favor, fiquem até domingo, porque temos um clássico domingo contra o São Paulo. Pô, então espera domingo e demite segunda, pô. Vai pedir favor para quem acabou de demitir? Aí é demais, eu vou te falar um negócio. Fábio Piperno, Brasileirão, nesse clima de expectativa, tanto na parte de cima como na parte de baixo, e eu quero saber de você, sobre a sua opinião, em relação a quem será o campeão brasileiro e quem serão os rebaixados. Você acredita que o Cruzeiro pode amarelar e cair para a segunda divisão? Boa noite, Piperno. Boa noite, Beto. Um abraço a todos. Aliás, no Twitter eu postei que você é um dos mais cultos, assim como o Alex Miller, enfim, e conhecedores do futebol brasileiro e mundial. Bom, Beto, do que na parte que me toca, se você ganhasse por exagero, realmente estaria com mais grana que o Bill Gates agora. Mas enfim, um abraço a todos. O Cafu, aliás, um ex-jogador para quem a CBF deve uma homenagem até hoje, porque afinal de contas foi quem mais jogou com a camisa da seleção brasileira e ficaram devendo essa. Mas assim como o Palmeiras comete equívoco de demitir e pedir, pelo amor de Deus, para ficar, a CBF também comete. Mas eu acho que o presidente Ricardo Teixeira já sabe muito bem o que fazer. Bom, em relação ao Palmeiras, você tocou no assunto, o Palmeiras parece aquela empresa que está dando resultados ruins, precisa cortar alguém e corta a mulher do cafezinho, né? Tá tudo errado, então sobra para assessoria de imprensa, advogado, gerente administrativo. Aliás, o Filipão está numa fase que eu tenho a impressão que o olheiro dele deve ser o Steve Wonder, né? Tanto jogador ruim que ele trouxe para cá nos últimos tempos. Agora, enfim, já também boa sorte para o Marcelo no Prêmio Caboré. Agora, em relação ao Campeonato Brasileiro, é claro que é muito difícil a gente prever agora, embora o Corinthians tenha uma vantagem importante, 2 pontos, faltando só 2 jogos. A gente tem que lembrar que o Figueirense faz a melhor campanha da vida dele, como disse o Alex, tem o jogo da vida dele no próximo final de semana e um tropeço do Corinthians pode embolar tudo para essa última rodada e aí então volta a jogar a pressão para cima desse time na última rodada, um time que tem se complicado em alguns momentos decisivos. A classificação, Piperno, olha, nós temos aí na tela o Corinthians com 67, você disse que o Corinthians está a 2 Vasco, o Figueirense está no seu limite realmente, e o Alex Miller disse bem, é o maior jogo da vida do Figueirense, da história, que ele pode se consolidar na Libertadores. E vem também, não diria por fora, mas concorrendo também a uma vaga, o São Paulo e o Flamengo. Eu descartaria completamente o Coritiba. Agora, Beto, em relação ao Coritiba... E o Botafogo. Veja, é o seguinte, Coritiba tem 54, ele tem um jogo fácil na próxima rodada, deve ir a 57 e joga na rodada final, um clássico ainda com chance, sonhando, né, contra o Atlético Paranaense. O Botafogo, eu acho que veio desabando e por água abaixo, aí o Botafogo, na minha opinião... Tá com viés de baixo. Saiu todo mundo. Botafogo é o novo Palmeiras. É o novo...
Cada uma a sua fase do campeonato. Acho que em relação ao Corinthians, há duas coisas importantes. A primeira é que realmente, esse título, se realmente ele vier, ele vai premiar um trabalho que visou a disputa de um campeonato longo, de 38 rodadas, um time que, um elenco, um clube que acabou se planejando para isso, porque o Corinthians hoje tem dois concorrentes a esse título, o Vasco e o Fluminense, talvez de 3, 4 meses para cá, estejam jogando até mais que o Corinthians, só que o Fluminense, ele resolveu a situação de quem seria o técnico só no final de maio. Ele ficou esperando o sim do Abel, que estava lá nos Emirados Árabes, um tempão. Então teve o prejuízo nesse início do campeonato, e esse prejuízo está sendo fatal agora. Em relação ao Vasco, o clube teve um primeiro semestre, enfim, em que ele começou muito mal, de repente jogou uma excelente Copa do Brasil, então, em função da expectativa de vencer a Copa do Brasil, objetivo que ele acabou, enfim, conquistando, o Vasco também atrasou um pouquinho o início de fato dele no Campeonato Brasileiro, então também é penalizado por isso. Agora, tudo isso posto, eu acho que o Corinthians, de fato, é o time que tem hoje, pelo menos, aí 60% de chance de título. Ô Cafu, eu te pergunto, o Adriano teve dificuldade para tirar a camisa na hora da comemoração do gol ou é porque ele estava correndo? Eu acho que no momento da corrida ele teve um pouco de dificuldade de tirar a camisa. A dificuldade foi pela corrida? Pela corrida. Pela emoção. Se vê que ele tá bem, tá forte, os músculos estão saindo para fora. Naquele momento ele foi um a gente vai ver. Que vale quanto pesa, né? Tá aqui o Romano, que é gaúcho como o Tite. A gente tá vendo aí nas imagens, olha, ele puxa a camisa para baixo e daqui a pouco ele puxa a camisa e tal. Realmente é um fato absolutamente importante dentro dessa comemoração. Demais, muito. Olha lá. Áudio e vídeo, por favor. Olha lá. Essas camisas apertadinhas assim é complicado para tirar. A culpa é da camisa. Né? Camisa P é complicada para tirar. E o detalhe, ele tirou e se autoflagelou. Ele bateu para trás e bateu para cá, quer dizer, ele se autoflagelou. Realmente um momento de pura emoção pro Adriano, que viveu puro talento, viu, Beto? Que viveu um drama e que vem golaço. vivendo um drama. Exatamente. Aliás, eu quero cumprimentar aqui, além do Corinthians, do trabalho do Duílio, do Roberto, junto à comissão técnica, eu quero cumprimentar Gilmar Rinaldi, que teve Gilmar Rinaldi, para você, meu craque, era empresário de Adriano e num determinado momento ele acabou sendo afastado porque Adriano achou melhor levar o seu passe para outra equipe, para uma outra agência, enfim, a Nine do Ronaldo, todo mundo sabe. E como o Gilmar Rinaldi cuidou, Cafu, e você sabe muito bem, do Adriano como um filho, e ele faz questão de testemunhar, ele gentilmente cedeu e deixou o Adriano trilhar. Num determinado momento, a família pediu para que o Gilmar, Olga, voltasse e pedisse para o Adriano criar um comportamento um pouquinho mais sério, até porque era muito importante. E o Gilmar foi lá bravamente e teve uma função importante. Então, a você, Gilmar Rinaldi, que faz do Imperador realmente voltar a brilhar também, os nossos cumprimentos, que você é um craque. Eu acho que essa é de suma importância. Beto, só uma coisa que passou que eu queria complementar em relação ao Corinthians. É claro que a questão técnica, enfim, vai acabar suscitando opiniões muito apaixonadas. Agora, um outro detalhe que eu acho que merece atenção é o que o Corinthians fez no campo do marketing, e a gente está aqui com, enfim, um especialista na área. Acho que essa gestão do Corinthians, principalmente após a chegada do Rosenberg, foi a primeira que entendeu a grandeza da marca Corinthians. Então, eles renegociaram tudo, televisão, passaram a sonhar com o estádio, enfim, eles conseguiram consolidar vários sonhos que o corintiano sempre teve, mas acima de tudo partindo da premissa de que a marca Corinthians é muito grande para ser aquela coisa provinciana que vinha sendo até então. Eu quero complementar o que você está dizendo, porque o Luiz Paulo Rosenberg me dizia o seguinte: se o futebol fizer a parte dele, essa diretoria está consolidada. Nós vamos ter eleições no Corinthians. E, aliás, acho fantástico quando o Andrés diz: eu vou sair. Tem gente que acha que eu vou continuar. Ele não vai continuar, ele vai sair. O candidato da situação é Mário Gobi, que deve ser eleito, porque essa gestão é realmente vitoriosa. Cafu, quero te perguntar o seguinte: você, que tem hoje 1.600 crianças, 720 diretas e 1.600 indiretas na Fundação Cafu, contribuiu com algum atleta, ou mesmo o Adriano, para aconselhar no momento em que o atleta sai do trilho? Até porque a gente observa você, pelas suas condições físicas hoje, parado há muito tempo de jogar futebol, você está inteiro, treina todos os dias. Acho que você, em alguma equipe,
e ela disse bem a Olga, você é um craque cidadão, não é? Você contribuiu para algum atleta para que ele pudesse efetivamente, volta para cá, negão, porque você está caindo por um caminho errado.